Seja bem-vindo ao Comércio do Básico. Este é o nosso quadro Respondendo Perguntas. Nós tivemos alguns comentários no nosso YouTube. Então, estou aqui para, de alguma forma, conseguir ajudá-los com as respostas. A primeira pergunta que eu quero falar é a respeito de uma pergunta que a irmã fez de como ouvir a voz de Deus. Como no episódio passado, eu falei a respeito de começarmos um processo de oração, nem que seja de 5 minutos, e aí progredindo. Então, como é que eu vou desenvolver essa habilidade de ouvir a voz de Deus? Através da oração. Então, quanto mais tempo eu me dedico à presença de Deus, a orar, a ouvir, a Deus, e vou começar a discernir quando é a voz de Deus. Porque pode ser a voz da minha alma, pode ser a voz do mundo, pode ser a voz de outras pessoas. Mas, à medida que eu vou desenvolvendo um relacionamento com Deus, eu começo a entender ou a discernir quando é a voz de Deus falando comigo. Outro ponto importante nisso é eu conhecer a Bíblia. Eu estar lendo a palavra de Deus. Por quê? Porque Deus não contradiz a palavra dele. Então, para eu entender que Deus está falando comigo, aquilo que Deus está falando comigo precisa estar em concordância, ou precisa ser coerente com aquilo que a palavra de Deus diz. Exemplo, se eu, no momento de oração, eu entendo que Deus me mandou divorciar, opa, tem algo errado. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Então, à medida que eu vou desenvolvendo uma vida de oração, eu vou criando intimidade com Deus e aí, a partir daí, eu vou conseguindo entender ou a discernir quando é a voz dele que está falando comigo. Irmã, não sei se eu consegui te responder. Se você ainda não ficou claro, você pode retornar aqui que eu vou tentar te explicar de uma outra forma, tá bom? Então, Deus abençoe, eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Veio uma outra pergunta que é como orar a palavra. O nosso próximo episódio do podcast aqui nosso, nós vamos falar e ensinar a respeito de orar a palavra. Então, fique ligado aí, que assim que sair o vídeo, a sua resposta vai estar lá, bem explicadinha. Tá bom, irmã? Deus abençoe. E obrigado pela participação. E a tia Ina, um beijo para você, um beijo para o Manuel. Tia Ina fez uma pergunta a respeito de como identificar na Bíblia ou versículos que falam a respeito de orações específicas. Então, eu vou dar alguns pontos. A pergunta é super válida, super importante, né? Por quê? Porque existem vários tipos de oração, como nós falamos no outro vídeo. Então, eu vou começar falando sobre versículos de consagração, ok? Consagração, dedicação é a mesma coisa. O que é consagrar? É separar, é dedicar algo a alguém, ou dedicar uma pessoa a alguém. Então, nós temos alguns exemplos. Por exemplo, Jesus, quando chegou em determinada idade, ele foi apresentado lá no templo. Ele foi consagrado, ele foi dedicado ali a Deus. Né? E é isso que nós fazemos também com as nossas crianças, não é mesmo? Nós consagramos. O que nós estamos falando com esse ato? Eu estou entregando, é do Senhor essa pessoa, né? Eu posso dedicar minha casa, meu carro, enfim, nós temos várias formas. O templo, né, no Antigo Testamento, os utensílios, era tudo consagrado. O que era consagrado? Era separado para Deus, né? Então, quando eu consagro algo ou alguém, o que eu estou querendo dizer com aquilo? Pertence ao Senhor. Amém? Então, versículos que podem trazer isso. Josué
3:5. Lucas, que é a consagração de Jesus, 2:21. A partir do 21, na verdade. Levítico 27:8. Nós temos vários de consagração, mas eu separei esses, né, para vocês poderem ter aí um retorno a respeito disso, ok? De identificação, nós temos oração de identificação. Neemias, quando estava lá servindo ao rei, ele tem notícias, né, de que ali Jerusalém estava destruída. E ali ele começa uma oração de identificação com o povo, pedindo perdão a Deus, clamando pela misericórdia, pedindo perdão pelos profetas, pelos sacerdotes, enfim. Então nós temos também a oração de identificação. Daniel também, Neemias capítulo 1. Daniel também no capítulo 9 faz uma oração de identificação dentro desse mesmo formato, se identificando com o povo e pedindo perdão a Deus. Então, nós temos uma oração de identificação no caso. Eu posso me identificar com meu marido e pedir perdão por ele, né? Eu posso me identificar com meu filho, eu posso me identificar com a igreja, eu posso me identificar com a nação brasileira. Então, seria uma oração de identificação. Então, nessa Neemias fica aí a palavra de Neemias 1 e também Daniel 9. A outra é de arrependimento e quebrantamento. Nós temos vários, né, nesse sentido, mas vou deixar dois, que é um dos mais conhecidos, que é Salmo 51, né? Essa oração de Neemias e de Daniel também é de arrependimento, tá, gente? Ele está diante de Deus, ele está se identificando em arrependimento. Mas especificamente Salmo 51, Davi ali vai diante do Senhor confessando os pecados dele. E Salmo 32 também é um salmo aonde Davi também vai ali confessando os pecados dele, dizendo que enquanto ele calou os pecados dele, os ossos dele envelheceram, né? E aí ele diz: confessarei a ti o meu pecado. Então, assim, essas duas, tá bom? Fica aí para arrependimento, ok? E aí nós temos oração de petição. Aí nós temos várias. Nós temos até o que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso, né? E ali no Pai Nosso, Jesus nos ensina o quê? Que nós podemos pedir o pão nosso de cada dia, né, para que o Senhor nos dê. Ele ali ensina a pedir ao Senhor para nos livrar do mal. É uma oração de petição. Nessa oração nós podemos pedir algo a Deus, um trabalho, um emprego, saúde, né, um marido, uma esposa, um filho, uma oração de petição, seja ela em qual nível for. Nós temos várias aí, mas fica aí o exemplo do Pai Nosso que o próprio Jesus nos ensinou. Nós também temos uma oração de clamor, né? Quando eu vou diante de Deus em clamor, que eu estou clamando diante de Deus. Como é que é isso? Tá, qual que é a diferença disso? Nós temos como exemplo Jesus, quando estava no Getsêmani. Ali ele chegou no nível de clamor tão profundo que ele chegou a suar sangue. Então, pode ser que neste momento, né, você esteja precisando de algo urgente na sua vida, ou tem algo muito grave acontecendo, ou você está vendo acontecer com outras pessoas, e aí a gente entra num tipo de oração que é um clamor, aonde nós choramos ali diante de Deus, aonde nós entramos em lugares mais profundos diante de Deus por nós ou por alguém. Então, fica aí, né, essas referências aí para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado, tia Ina, né? Quero também falar de oração, aproveitando a pergunta da tia Ina, a oração por busca ao Senhor. Aí também pode ir para a irmã lá da primeira pergunta, de ouvir a voz de Deus. Em Efésios 1, a partir do versículo 17,
Paulo começa a ensinar o povo a orar ali a respeito de buscar algo da parte de Deus. Ele começa falando que nós precisamos pedir a Deus para abrir os olhos do nosso entendimento, para que nós saibamos qual é a profundidade do amor, das riquezas, dos dons. Então, Paulo, em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 17 ao 23, ele vem trazendo também uma oração ali, aonde é uma oração aonde eu quero conhecer o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Então, para vocês que querem ter essa profundidade, eu pessoalmente, essa palavra que está em Efésios 1, 17 a 23, quando eu fiz escola de líderes, há muitos anos atrás, uma professora da escola de líderes, ela nos ensinou a orar. E desse ensinamento dela, eu fiquei muito tempo, eu acho que eu fiquei mais de um ano orando isso em meu favor, né, falando com Deus, né, colocando meu nome ali, Senhor, abre os olhos do meu entendimento, num clamor mesmo. Eu fui para um clamor. Por quê? Porque eu tinha desejo, eu ansiava por conhecer mais a Deus, para conhecer quem Deus era, para conhecer os mistérios de Deus, o amor de Deus, a paternidade de Deus. Então, a partir desse ensinamento dessa professora, foi algo que eu nunca mais esqueci. E até hoje eu pratico e ensino as pessoas a praticarem também. Então, fica aí as nossas respostas. Estou muito, muito feliz com a participação de vocês. Espero que vocês sejam despertados. Espero poder ter ajudado vocês dentro das respostas. E quero declarar a bênção do Senhor que enriquece, que não acrescenta dores sobre a sua vida. E que tudo aquilo que vocês têm buscado em oração diante do Senhor, vocês alcancem para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe a sua vida e não se esqueça. Comece sempre do básico.